Quais são os objetos mais procurados do mundo? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi um artefato bíblico construído por Moisés. Essa arca continha as tábuas da lei que foram entregues por Deus no Monte Sinai. E ela foi mencionada pela primeira vez no livro de Êxodo, sendo guardada no tabernáculo e mais tarde no Templo de Salomão. Ela é considerada um símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. A arca desapareceu durante a invasão de Israel por Nabucodonosor II, que era o rei da Babilônia, em 587 a.C. Desde então, várias teorias surgiram sobre seu paradeiro. Existe uma teoria que ela foi escondida pelos sacerdotes antes da invasão e foi levada para a Etiópia, onde supostamente está guardada na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. As caveiras de cristal. Elas são uma lenda maia e asteca. Segundo a lenda, elas são 13 caveiras feitas em quartos espalhadas pelo mundo. E o dia que todas elas forem reunidas, elas revelarão segredos antigos e conhecimentos do universo. Essas 13 caveiras seriam capazes de desbloquear um poder extraordinário e também poderia transmitir uma sabedoria perdida que poderia salvar a humanidade. Algumas pessoas acreditam que essas caveiras têm origem mais antiga, possivelmente extraterrestre. E nenhuma dessas caveiras ainda foi encontrada e elas continuam um mistério para o mundo. Eldorado, a cidade de ouro. A lenda do Eldorado começou com relatos de conquistadores espanhóis no século XVI. Eles ouviram algumas histórias sobre um rei indígena que se banhava ouro e mergulhava em um lago sagrado durante cerimônias religiosas. E essa história se transformou na ideia de uma cidade inteira feita de ouro, em algum lugar nas selvas da América do Sul. Os primeiros colonizadores espanhóis organizaram expedições atrás de Eldorado. Essas buscas eram extremamente perigosas. Eles enfrentavam selvas desconhecidas, doenças e ataques indígenas, e muitos deles nunca retornaram das expedições. Ao longo da história, arqueólogos e historiadores vêm buscando fatos sobre Eldorado, porém até hoje ninguém encontrou e nada foi confirmado. Eldorado ainda continua sendo um mito até que alguém a encontre. Excalibur, a espada do rei Arthur. Excalibur está sem dúvida entre os objetos mais procurados do mundo. Entre as histórias mais famosas da Grã-Bretanha está o rei Arthur e sua espada lendária. A história conta que essa espada estava cravada em uma pedra e só o verdadeiro rei poderia tirá-la. E Arthur foi o único que conseguiu tirar essa espada mística. Com Excalibur, o rei Arthur liderou seu exército por várias batalhas, e essa espada se tornou um símbolo de justiça e bravura. A história nos conta que Arthur um dia foi traído e mortalmente ferido. Porém, antes de desviver, ele ordenou que sua espada fosse devolvida para o local de onde foi tirada. E desde então, essa espada foi procurada por muitas pessoas, mas até hoje ninguém conseguiu encontrar Excalibur, a lendária espada do rei Arthur. Elixir da vida eterna, também conhecido como Elixir da imortalidade. Essa é uma substância lendária que, segundo as lendas, concede imortalidade e juventude eterna para quem toma. Muitas civilizações por todos os séculos buscaram desesperadamente por esse elixir. Você já imaginou poder viver para sempre, ainda com aparência jovem? Esse é o poder do elixir. Porém, ainda nada foi confirmado e ele continua sendo um mistério para todos nós. O Santo Graal. E o Santo Graal geralmente é descrito como o cálice usado por Jesus na última ceia. As primeiras menções do Santo Graal apareceram na literatura medieval. E o Graal é descrito como um objeto de imenso poder e santidade, que vários cavaleiros da época medieval buscaram em suas jornadas. Várias expedições ao longo da história foram feitas para procurar o Santo Graal. Porém, nenhuma delas obteve sucesso, mas acredita-se que ele está escondido em algum lugar da Europa. E isso torna o Santo Graal um dos objetos mais fascinantes e misteriosos do mundo. O manuscrito Voynich. E esse é um livro escrito com uma linguagem totalmente diferente da nossa. Ele é datado do século XV e até hoje ninguém conseguiu decifrar esse livro. O manuscrito contém 240 páginas que são cheias de ilustrações de plantas não conhecidas, diagramas astrológicos e também figuras humanas envoltas em tubos. O texto escrito nesse manuscrito é de um alfabeto não identificado que muitos tentaram decifrar, mas não obteram sucesso. Muitas pessoas acreditam que o manuscrito foi escrito pelo próprio diabo, e isso se dá pela sua natureza indecifrável. E até hoje o manuscrito Voynich é um mistério e continua fascinando pessoas por todo o mundo. A Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal é um objeto lendário na alquimia, uma substância mítica que teria o poder de transformar metais comuns em metais valiosos, como por exemplo, transformar chumbo em ouro. E além disso, acredita-se que essa pedra poderia conceder imortalidade através do elixir da vida. As primeiras menções dessa pedra foram encontradas em livros alquímicos antigos, que foram escritos ainda antes da Idade Média. Essa pedra também foi citada em um dos filmes da saga de Harry Potter. Ao longo de toda a história, vários alquimistas tentaram buscar essa pedra, porém não obteram sucesso. Isso faz com que a Pedra Filosofal seja um dos maiores mistérios da humanidade. A Lança do Destino. O lendário artefato que teria perfurado a costela de Jesus Cristo durante a crucificação. E ela é cercada por mitos e lendas. Dizem que a pessoa que a possuir terá o poder de governar o mundo. Segundo a tradição cristã, essa lança foi usada pelo soldado romano Longinus. Ao longo da história, essa lança pertenceu a vários imperadores e líderes. Alguns acreditam que ela concede invencibilidade e poder absoluto. Atualmente, por todo o mundo existem várias lanças do destino, porém ainda nenhuma delas foi provado ser a real. E por isso, a Lança do Destino continua a ser um mistério até hoje.